A Fundação Reviver é o trabalho de assistência social da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Deus é amor. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Levantemos nossas mãos aos céus, fechamos nossos olhos, fala assim: Senhor meu Deus, ó meu Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Ó Senhor, tenha misericórdia da minha alma, da minha vida, pois eu creio no poder da transformação pelo o Espírito Santo na minha vida. Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti. Abrimos nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 12. 24, versículo 12. Quem achou, digam amém, Jesus. Diga glória a Deus. Posso ler, meus irmãos? Versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vou repetir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Hoje você pode dar glória a Deus sem cessar. Pode glorificar a Deus. Pode exaltar a Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é imutável. Não se pode mudar ou transformar a palavra de Deus na forma de mudar os seus princípios. Podemos até mudar as palavras, porque até o próprio português se renova. Todas as línguas se renovam. Inclusive o hebreu antigo não é o mesmo hebreu moderno. Então até os idiomas se renovam. As línguas podem se renovar, mas a palavra de Deus, ela não pode perder o seu sentido. Mesmo que até mudem-se as palavras conforme versões de Bíblias diferentes, o princípio mesmo não pode mudar. Ele é o mesmo. E a Bíblia diz para nós que havia um certo homem muito rico. E esse homem muito rico chamou os seus servos e disse dessa forma: olha, tal dia eu vou preparar um banquete, vou preparar uma festa, vou preparar aqui, vai ter comida a rolé, vai ter muita comida, muita bebida, e eu vou preparar os convites para que todos os meus servos mandem os convites para os meus amigos. Ele fez os seus convites só para os amigos. Levaram-se os convites aos seus amigos. O amigo do chefe, do patrão, vamos dizer assim, o dono da festa. E cada um deu uma desculpa. Cada um justificou a sua ausência. Cada um falou: eu tenho isso, aquilo a fazer. Um disse assim: eu tenho que cuidar dos gados que estão no pasto. O outro disse: eu casei, estou na lua de mel, eu tenho que fazer isso e aquilo. Cada um deu a sua desculpa. Quem entendeu, diga amém. E ninguém atendeu os pedidos do convite daquele homem muito rico que havia preparado o seu banquete. Aí a Bíblia diz, se me recordo muito bem,
A Bíblia diz que aquele dono da festa, aquele camarada, aquele homem muito rico, chamou os seus servos e disse assim: então você vai para as ruas, vai para as estradas, vão para os valados, vão para as ruas, para as rodovias, e força-os a entrar na festa, para que a minha casa se encha. De outra maneira, de outras palavras, o chefe, o dono, o homem rico daquela festa estava dizendo aos seus servos, aos seus obreiros: vão nas ruas, nas rodovias, nos valados, e força-os a entrar na minha casa. Quem entendeu, diga amém. Força-os a entrar na minha casa. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento onde que a profecia de Mateus 24:12 está se cumprindo. Melhor dizendo, na vida de muitos, não de todos. Hoje está se cumprindo, ou seja, hoje em dia se cumpre esta profecia na vida de muitas pessoas que estão, vamos dizer assim, em nossa comunidade, em nossa cidade, por causa de multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Essa profecia foi profetizada por Jesus Cristo, é um sermão profético, e foi profetizada enquanto ele ainda andava conosco, ou seja, com o povo daquela época aqui na terra. Glória a Deus. Quando ele ainda estava no corpo humano, Deus conosco, essa profecia foi profetizada. E hoje nós vemos a realização, concretização desses versículos. Multiplicar, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? Por causa da multiplicação. Então o que eu quero falar? Agora eu vou tentar conciliar os dois versículos que eu disse, de forçar entrar na casa do Senhor, para que a casa do Senhor, ou do mestre, ou do chefe, do dono da festa, seja cheia. Hoje em dia, por falta de, vamos dizer assim, regras, por falta de, posso dizer, doutrinas, por falta de impor, ou por falta de forçar, até mesmo, forçar no sentido bom, tá? Forçar no sentido bom. Por falta de forçar, vamos dizer assim, aqueles que vêm a Cristo, seguir uma vida cristã, da forma que Jesus e os apóstolos nos ensinou. Por falta disso, a iniquidade vem se aumentando. O dono da festa disse: força-os para que entrem em minha casa, e para que a minha casa seja cheia. Vamos comparar com a casa do Senhor. Isso é o que o Senhor também coloca em nosso coração, ou até mesmo para nossa responsabilidade, de forçar entrar na casa do Senhor, para que a casa do Senhor se encha. Mas pastor, ninguém pode me forçar a ir à igreja. Não estou dizendo somente ir à igreja, porque se você entra na igreja católica, você tem que fazer o que os católicos fazem. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Se você entra numa mesquita muçulmana, você tem que tirar o sapato, o chinelo e deixar para o lado de fora, porque a ordem deles é essa. Se você quer ser muçulmano, você tem que obedecer a regra dos muçulmanos. Se você quer entrar naquela casa, você tem que obedecer a regra daquela casa. Se você quer ser um budista, um Shaolin Buda, você tem que vestir aquelas roupas aqueles roupão, andar descalço, raspar a cabeça, porque é a regra dos budistas.
Se você quer ser um taoísta, não sei lá o que você quiser ser. O que seja que você queira ser, tem suas regras, tem os seus costumes, tem as suas crenças, tem os seus princípios e tem os seus preceitos. Quem entendeu, diga amém. Então, aonde eu quero chegar? Se nós estamos na igreja, vamos dizer Deus e amor, a igreja Deus e amor também tem os seus costumes, os seus preceitos, os seus conceitos, a sua maneira de interpretar as sagradas escrituras. E o mestre fala para nós: forçai-os para que a minha casa se encha. Eu vou dizer algo aqui entre aspas, mas quase que verdade. É quase que temos que forçar a cada membro a obedecer a doutrina. Se eu estiver errado, então vamos rasgar a folha da Bíblia, porque essa é a interpretação que o Espírito Santo me deu desde a primeira vez que eu li este versículo. Forçai-os a entrar para que a minha casa se encha, para que a casa do Senhor se encha. Então nós somos, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo diz: já não sou mais escravo do pecado, mas escravo de Cristo. Amém? Somos escravos de Cristo. E escravo, se você é escravo de alguém, você obedece às regras do seu mestre. Amém, Jesus? Amém. E Jesus deixou para nós os seus preceitos. Glória a Deus. A doutrina de Jesus Cristo, a palavra do Senhor para nós. Louvado seja Deus. Mas Jesus também diz que por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos para Deus, o amor de muitos para o ensinamento da palavra, o amor de muitos para, glória a Deus, a oração, se esfriariam. E hoje nós vemos quantos de nós preferimos, aleluia, dar mais atenção ao trabalho material do que às coisas do Senhor. Quanto nós preferimos dar mais atenção às coisas passageiras, às alegrias passageiras, do que às coisas do Senhor. Quem dá glória a Deus por isso? Irmãos, desde quando eu era solteiro, a minha vida é essa que você me vê. Uma vez o meu vizinho perguntou: pastor, o senhor não tem dia livre não? Eu disse: não tenho. Não tem folga não? Não tenho folga. Desde quando ainda solteiro, jovem, na mocidade, essa é a minha vida, para cima e para baixo, na obra do Senhor. Mas pastor, o que o senhor ganhou com isso? Tem casa, tem carro, tem dinheiro? Não preciso ter, porque estamos juntando, glória a Deus, tesouros nos céus. Porque se buscamos o reino do Senhor e a sua justiça, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser roupa nova todo mês, o que seja, isso lhe será acrescentado, isso lhe será dado. Quem entendeu, diga amém. Mas o reino primeiro. E hoje nós vemos pessoas que já pensam ao contrário, que já pensam em construir a sua mansão na terra para deixar para alguém, porque ninguém é para sempre. Já pensam ter as melhores coisas do mundo inteiro. Tudo bem, não é problema. Cada um tem a sua própria decisão, o seu livre arbítrio para fazer o que quiser. Amém? Glória a Deus. Mas por causa da multiplicação da iniquidade, então o que acontece? Multiplicando-se a desobediência, multiplica-se a iniquidade. Quando o ser humano desobedece os preceitos de Jesus Cristo, aumenta-se a iniquidade. Amém? Quando nós deixamos de obedecer os preceitos e a doutrina de Jesus Cristo, abrimos portas para o pecado na nossa vida.
abrimos a porta para a iniquidade em nossa vida. Amém? Não importa qualquer que seja o costume que nossa igreja pregamos, ou nós pregamos, a partir do momento que há desobediência, então aumenta a iniquidade, aumenta o pecado. Na verdade, até a própria desobediência também já é pecado. Quem entendeu, diga amém. Digam glória a Deus. E por causa de aumentar a desobediência, aumentar a iniquidade, vem se esfriando o amor de muitos. O amor para com a palavra do Senhor. Temos aqui pessoas que nem Bíblia carregam mais. Na verdade, nem sei se tem. Pastor, está pegando duro. Bom, é melhor pegar duro do que deixar frouxo, tudo de qualquer jeito. É ou não é? Deixar de qualquer jeito, aí vai aumentando a iniquidade. Vai aumentando a iniquidade, o pecado na igreja vai aumentando. Vai deixando, vai se afrouxando, Satanás dançando no meio. É melhor pegar duro, é ou não é? Melhor pegar duro do que deixar frouxo, porque aí invita Satanás a dançar no meio da igreja. Quem dá glória a Deus? Evita Satanás penetrar dentro da igreja. Quando é culto de libertação, quando é culto de profecia, quando é culto disso e daquilo, a igreja enche. Mas quando é da palavra e da oração, são poucos os que vêm. Por quê? Por que os que não vêm? Por que aqueles que não vêm? Por que eles não vêm? Porque estão esfriando o amor. Estão esfriando o amor. O amor para com Deus, o amor para com as almas, o amor para com a palavra de Deus e o amor para com a oração em nosso meio tem se esfriado. Por que tem se esfriado? Por causa de que a iniquidade tem se aumentando. Quem dá glória a Deus? Então o que nós temos que fazer? Temos muito a fazer. Pouco a pouco nós vamos fazendo, para que o Senhor venha se revelando em nosso meio. Queridos, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Glória a Deus. Revelation chapter 2 verse 4. 1, 2, 3, 4, 5. Apocalipse capítulo 2. Glória a Deus. Acharam, meus irmãos? Olha lá o que diz a palavra. Vamos no versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O que é o Apocalipse? Apocalipse, esse livro que chama aqui Apocalipse em português, mas no inglês ele se chama Revelação. Revelation. Aqui, ó, abre aqui, você vai ver, é Revelation, a Bíblia em inglês. Revelação é o Apocalipse. E de quem é essa revelação? É de Jesus Cristo para nós. Essa revelação é de Jesus Cristo para a igreja. Então, esse livro da revelação, quem escreveu foi João, o apóstolo São João. Mas quem revelou para ele foi Jesus. Jesus que revelou para ele. Então, enquanto Jesus revelava para ele, o apóstolo São João escrevia. E o que ele escreveu? Agora vamos lá, versículo 1. São João escreve ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Hoje se refere ao pastor que se representa Jesus Cristo da igreja, que ministra para o povo de Deus. Escreve ao anjo da igreja. A mensagem da revelação veio para o anjo da igreja. A mensagem da revelação veio para aqueles que estão de frente da igreja. Então preste atenção, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas. É Jesus falando.
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é ele? É Jesus. Versículo 2: eu sei as tuas obras. Nós entendemos aqui que Jesus conhece as nossas obras. As minhas obras Jesus conhece. As suas obras Jesus conhece. As obras desta igreja específica Jesus conhece. Seja você dentro de 4 paredes ou fora no lugar aberto, Jesus conhece as nossas obras. E quais são as obras que nós estamos apresentando diante de Deus, a Deus? Quais são as obras que nós estamos praticando? Quais são as atitudes que nós estamos tomando em nossa vida? Será que são obras que estão agradando ao dono da igreja? Ou será que não? Jesus fala para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Até aqui está indo bem. Até aqui está indo bem. Vamos, versículo 3: e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome. Até aqui está indo bem. A igreja trabalhando pelo nome do Senhor. E não te cansaste. Olha aí, Jesus falando bem da igreja de Éfeso. Até aqui foi bem. Versículo 4: tenho, porém, agora o negócio estreita. Agora a coisa fica diferente. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus falando com a igreja: deixaste o primeiro amor. Amém? Isto se refere também àqueles que se desviaram, se afastaram do caminho do Senhor. E hoje em dia nós encontramos, porque nós somos a igreja. A igreja não é simplesmente as 4 paredes deste templo. Este é o lugar de reunião, este é o lugar de adoração, este é o lugar de manifestação do poder de Deus. Mas a igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós. Amém? Somos nós. Então Jesus falando conosco: deixaste o primeiro amor. Por causa de deixar os maus costumes entrar em vossas vidas, por causa de deixar a falta de obediência à palavra do Senhor, deixaste então o primeiro amor. E estamos assim, muitos em nosso meio, desta forma, já não tem mais o amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ele já não dá mais valor à palavra de Deus. Ele já não dá mais valor à oração. Quando você está no primeiro amor, meus irmãos, você faz de tudo para chegar na igreja antes do horário. Mas quando o amor se esfria por causa da desobediência, não tem problema chegar na hora do amém. Não tem problema chegar na hora da oração da fé, porque já perdeu o amor, aquele amor de início, aquele amor que tinha no início, de buscar a palavra do Senhor, de aprender a palavra do Senhor, de estar na oração sem falta. Acordamos, despertamos 5 horas da manhã, trabalhamos das 6 até tal hora, e fazemos isso e fazemos aquilo, mas não devemos esquecer do momento da oração. Não devemos esquecer do momento da dedicação à palavra do Senhor, para que nós não possamos ser julgados como foi Éfeso, a igreja de Éfeso. Cadê o primeiro amor? Jesus falando com esta igreja. O que eu quero dizer aqui, olha a revelação do Espírito Santo: eu sei as tuas obras e o seu trabalho, a sua paciência.
puseste à prova os que dizem ser apóstolos, sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Hoje já não trabalhamos mais como trabalhávamos antes. A igreja de Éfeso fazia isso. Ela tinha paciência, diz a Bíblia. Ela tinha compaixão. Ela trabalhava para o nome do Senhor e ela não se cansava. Tudo isso para o amor do nome do Senhor Jesus. Mas hoje é difícil encontrar um que faça isso. É difícil encontrar aquele que pelo menos tem amor à palavra do Senhor, aquele que tem amor pela oração. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí o Senhor Jesus joga na cara da igreja de Éfeso. Antes, aqui ó, vamos dizer que aqui é Éfeso. Antes você trabalhava, não cansava, Éfeso. Antes você tinha paciência, agora não tem mais. Antes você provava os obreiros para ver se eram apóstolos de verdade, hoje você já não faz mais isso. É Jesus cobrando de Éfeso. Antes você trabalhava incansavelmente pelo amor do meu nome, mas agora você já não faz mais isso. Éfeso, agora você já não faz mais isso, Éfeso. E se tem alguém aqui em nosso meio, ou alguém que esteja me ouvindo agora e já não faz mais a obra que você fazia antes para o amor do nome do Senhor, você está na igreja de Éfeso. Antes, pastor, antes eu era uma bênção, agora antes eu era um fogo. Meu Deus, tem gente que chega para mim, pastor, eu tinha tanta visão, agora não vê nada. Não vê nada. Antes eu tinha tanta revelação, agora não vê nada. O que aconteceu com você? Aleluia, o que aconteceu? Antes cantava, o fogo descia na igreja. O que aconteceu com a igreja? Antes orava, meus irmãos, não tinha ninguém sentado, não, era todos se revestindo do poder de Deus. Já não faz mais isso. Antes evangelizava e as almas eram salvas. Sabe por que isso acontecia? Porque o fogo do avivamento estava aceso. O fogo do avivamento estava aceso. Ele cobrou de Éfeso: você não é mais paciente, você não é mais trabalhadora, você não é mais isso. Agora acabou, Jesus cobrou. E Jesus cobra. Amém, Jesus? Ele cobra. Você cantava, você orava, você pregava, você abria igreja, você limpava a igreja, você ajudava, você evangelizava, você fazia isso, aquilo, ia nos hospitais, visitava um membro que está fraco, você fazia tudo isso. Agora a única coisa que faz é reclamar e murmurar. Então é Jesus cobrando de nós. Se nós fazíamos antes, devemos continuar fazendo. Por que já não faz mais? Por que já não faz mais, meus irmãos? Porque aumentou a desobediência, deu lugar para a iniquidade e o amor se esfriou. E Jesus cobra de Éfeso dizendo o quê? Versículo 4: contra ti, que deixaste o primeiro amor. Amém? Tenho, porém, contra ti. Então é Jesus esclarecendo para nós que aqueles que deixaram o primeiro amor pela palavra, pela oração, pela santificação, pelas almas, pela obra do Senhor, Deus tem algo contra eles. E por que o Senhor está falando tenho algo contra ti? Para que nós possamos abrir os nossos olhos e não venhamos cair na ira de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não venhamos cair na ira de Deus. O tal do pecado, o tal da iniquidade é um negócio terrível. Quando um cai, vai puxando um monte para baixo. Pecado, quando começa nenhum, vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro. Cai tudo não, na igreja não, cai aqueles que são fracos. Porque os fortes não caem não, não é, igreja? Ele permanece firme, como o monte de Sião que não se abala.
e não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Por que Jesus falou para Éfeso isto? Porque a ira de Deus cai, meus irmãos. A ira de Deus, ela vem sobre o homem, ela vem sobre a humanidade, ela vem. Então Jesus é o nosso advogado, para advogar as nossas causas, para nos ajudar, para que não venhamos ser sentenciados com a ira de Deus. E sabe o que é a ira de Deus? Inferno. A ira de Deus se chama inferno. Está vendo aí, meus irmãos? Glória a Deus. Então Jesus, agora no versículo 5, ele alertando aqueles que deixaram o primeiro amor. Versículo 5, o que ele diz? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa palavra é muito dura, meus irmãos. Vocês falam que eu falo duro, e essa aqui é o quê? Jesus fala assim: eu vou tirar de vós o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu ainda ajudo e aconselho e dou conselhos, mas Jesus ele tira o seu castiçal. Glória a Deus. Que diz ele aqui: lembra-te, pois, de onde caíste. É uma alerta do Senhor para nós. Aonde foi que você errou? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que caíste? Mas é muito simples saber. Onde nós caímos é a falta de obediência, que gera a multiplicação da iniquidade. Amém, Jesus? Que gera a multiplicação da iniquidade em nosso meio. É aí que o povo cai. Lembra-te onde caíste, te arrependa. Aleluia. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. É 3 coisas, anote aí 3 coisas que Jesus manda nós fazer: lembrar onde nós caímos, ou seja, reconhecer o nosso erro. Reconhecer o nosso erro. Se eu errei, reconheço. Amém? Isso é lembrar onde você caiu. Mas o soberbo, ele não reconhece o erro dele. Quando você toca no erro dele, mas ele sai cuspindo fogo, sai chutando balde, fala que não vai mais na igreja, que o pastor é muito ruim, que a igreja é muito difícil, a doutrina da igreja é muito difícil. Mas não é não, meus irmãos. Isso aí é só os soberbos que são assim. Os soberbos, o que é soberbo? O soberbo é uma pessoa fora de si. Ele não tem uma mentalidade correta. A mente dele não é certa. Mas o soberbo é assim. Quando o pastor ou a autoridade da igreja chama a atenção dele, ele já pula alto igual galo, e dá esporada ainda. Mas o Senhor Jesus diz o que para nós? Reconheça de onde caíste. Se você caiu, não é para ficar lá caído, mas é para reconhecer que você errou. Aleluia. E que diz mais o Senhor Jesus? Arrepende-te do seu pecado. Amém? Porque não é só reconhecer eu errei, mas continuar no erro. Não é? Não é isso, irmãos. Tem pessoas que reconhecem, eu errei, isto é errado, eu fiz errado, mas continua fazendo erro. Isso não é arrependimento. Não é arrependimento. Arrependimento é você reconhecer que errou e não fazer de novo. Isso é se arrepender. E Jesus quer isso de nós, que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Disse mais ainda, agora a terceira coisa que ele diz: pratica as primeiras obras. O que você fazia quando você aceitou Jesus? O que você fazia quando você veio para a igreja? Você orava, você buscava. Meu Deus do céu, eu lembro da minha mãe. Eu era pequenininho, tinha 7, 8 anos de idade. Minha mãe ia para a igreja estava fechada. Ela dobrava o joelho na frente da igreja.
e orava. Não tinha porta fechada que impedia ela orar, não. Não tinha, não. Orava na frente da igreja, eu lembro disso. Amém? Mas tem uns que chegam na igreja e está fechada, vamos embora, vamos embora, e vai embora. É reconhecer, se arrepender e voltar às suas primeiras obras, voltar ao seu primeiro amor, voltar às práticas que santificam as nossas almas, as nossas vidas, porque a santificação é na alma, no corpo e no espírito. É na alma, no corpo e no espírito. Essa é a santificação que Deus quer que nós tenhamos. Porque se nós não fizermos isso, lembra de Davi, irmãos? Lembra de Davi quando ele cobiçou a mulher do seu camarada lá, seu amigo, né? E ele colocou o amigo dele lá na frente da guerra para morrer na guerra. E aí ele acabou ficando com a mulher do sujeito. Pecado terrível, foi ou não foi? É o adultério, foi ou não foi? E também o homicídio, que ele fez o cara morrer lá na guerra. Matou o sujeito. Foi 2 pecados. Meu Deus do céu. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. O profeta veio para ele. Isso que é profeta, irmão. Profeta é isso aí. Profeta fala na cara, não vira as costas e sai falando, não. Profeta fala assim: você errou, menino, você está errado. Glória a Deus. Profeta é aquele que profetiza contra o pecado. Amém, Jesus? Ele aponta o dedo, isto aqui está errado. Amém? O profeta chegou para ele e falou assim: Davi, é assim, 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 está errado. Davi reconheceu. Ele reconheceu o seu pecado. Ele se humilhou diante de Deus. Isso é que o Senhor quer que nós fazemos. Reconhecemos e nos humilhamos, para que possamos voltar também às primeiras obras. Quem dá glória a Deus? E aí disse Jesus: se não fizerdes isto, então brevemente, não vai demorar, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres, isto eu farei. Se nós não arrependermos das nossas desobediências que estão aumentando a iniquidade, o Senhor vai tirar o nosso castiçal. Amém? Versículo 6: tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O Senhor lembrando a Efésio que de início a igreja de Éfeso não se agradava com as obras dos nicolaítas, né? Como é que é traduzindo isso para hoje? Antigamente, no princípio, você aborrecia o pecado. Agora você não aborrece com o pecado, agora você até gosta. Antigamente, quando você aceitou Jesus, você nem olhava para a televisão, passava assim, ó. Agora você até senta da frente dela. Está vendo aí, meus irmãos? Antigamente ouvia uma música mundana, e sai para lá, Satanás. Até dança com a música. É isso que Jesus falou com Éfeso. Antigamente você aborrecia o pecado, agora você não aborrece mais o pecado, agora você gosta, né? Apóstolo São João falando: não ameis as coisas que estão no mundo, porque se amais as coisas deste mundo, o amor de Deus não está em vós, e não sois discípulos de Jesus Cristo. Pronto, falei. Isso. Aí você pega o celular lá, ó, e vai baixando as músicas mundanas, coloca no celular. Tem crente que quando a gente vai visitar ele, o celular toca, dá até, meu Deus do céu. A música que toca no toque do celular é estranho. Não é de Deus não, meus irmãos. Não é de Deus não. Ah, mas não tem nada a ver, pastor. Você que pensa que não tem nada a ver. Jesus falou antigamente: você aborrecia o pecado, agora você ama o pecado. Cuidado com a musiquinha que você coloca aí no toquinho do seu celular. Ah, mas é bonito, é bonito. Você acha que o inferno é bonito também? Não é não, meus irmãos. Não é bonito não, tá? Aí coloca umas fotos estranhas no celular. Assiste uns vídeos que chegam aí no Facebook, no WhatsApp. Você gosta do vídeo e deixa salvo lá.
Tem gente que coloca até senha no celular para ninguém ver. Para que tem senha no celular? Está escondendo o quê? Está escondendo o quê? Está com medo do esposo, da esposa, o pai e a mãe pegar? Mesmo que se nós não pegar, Jesus se pega. Está entendendo, meus irmãos? Tira a senha do celular, você não tem nada para esconder não. Sua vida tem que ser um livro aberto. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, antigamente você aborrecia o pecado, agora você ama o pecado. Que negócio é esse? Hoje não, hoje passa a mão na cabeça do pecado. Versículo 7, que diz o versículo 7: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Tá bom? Quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa revelação foi passada ao anjo da igreja. E o anjo da igreja tem a obrigação de passar para a igreja. Quem entendeu, diga amém. Então, essa palavra foi passada para o pastor que está na igreja, para a igreja receber esta palavra através da pregação do pastor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não vem, irmãos, querer jogar pedra e falar isso, que o pastor e que a igreja. Irmãos, é o Espírito que diz às igrejas. Amém? E se o Espírito está falando, quem tem ouvido, ouça o que ele está dizendo. Agora diz mais: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ele falou com a igreja de Éfeso e fala conosco: ao que vencer, darei a ele o fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora, o que adianta, meus irmãos, estar na igreja 10, 15, 20 anos e no final das contas não poder comer desse fruto? O que adianta? Então dê ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. Amém? O que nós devemos fazer? Se humilhar, reconhecer onde nós erramos e se arrepender dos nossos pecados, voltar ao primeiro amor e permanecer nas primeiras obras. Quem vai fazer isso? Levante as mãos. Então ficamos de pé. Vamos recapturar o amor que nós perdemos. Meus irmãos, aleluia, as primeiras obras, aleluia, glória a Deus. Antes, se as irmãs mostrassem a perna um pouquinho, já era um escândalo. Hoje tem que estar mostrando até a coxa, meus irmãos. E ai daquele em que o escândalo passar por ele. Ai daquele que escandalizar os pequeninos do Senhor. Vamos nos arrepender, vamos voltar ao primeiro amor. Levante as mãos, todos dando glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Será que você pode ajoelhar também? Será que você é humilde para ajoelhar? Você consegue ajoelhar se você for humilde? Se você for humilde, você consegue. Oh, glória a Deus. Isso, ajoelha diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh glória, glória, glória a Deus. Pai eterno, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito és tu, ó Pai, bendito és tu, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, nós glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, enche esta igreja, Senhor, de poder, ó Deus. Enche esta igreja de unção, ó Pai. Enche esta igreja de unção, ó Deus, do poder do Espírito Santo, para ser fiel até a morte, ser fiel até o fim, Senhor, para comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus, ó Pai. Sim, Senhor, sim, meu Deus, sim, ó Deus, nós oramos agora, porque nós cremos no poder divino do teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Aplausos para Cristo Jesus.